Alô, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, hoje estaremos recebendo a doutora Ingrid Ziebel para conversar conosco e nós vamos falar como os crimes contra a honra, contra a imagem, né, e relacionados ao direito da imagem afetam as empresas. E a doutora Ingrid vai contar para nós como que ela tem atuado nessa área, como que tem sido as experiências práticas dela. E com certeza vai ser um conteúdo de muita qualidade e que a gente vai aprender muito com a doutora Ingrid. Cassi, um beijo, minha querida, saudade da época que a gente podia fazer nossos encontros presenciais, né? Nós não tínhamos noção quanto tempo nós iríamos ficar nessa situação. Eu tô esperando o pessoal entrar. Assim que a doutora Ingrid entrar, eu já vou passar a palavra para ela, porque esse tema é um tema que tem sido muito requisitado nos escritórios de advocacia que advogam, né, para as empresas, na seara criminal também. Muita saudade, né? Verdade. E os escritórios normalmente também são procurados para gerenciar crises, para evitar que algumas manifestações, até mesmo pela internet, tomem proporções maiores do que devem, né? Então eu vou aceitar a doutora Ingrid. Gente, pelo amor de Deus. Oi, doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, prazer imenso te receber aqui no meu canal e quero te agradecer a disponibilidade. Eu e a doutora Ingrid, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas eu sou uma fã, eu acompanho o teu trabalho já faz um tempo e eu acho que tu é uma mulher. É verdade, eu acho que tu é uma mulher que representa muitíssimo bem esse espírito do desafio que foi proposto, né? Que a advocacia criminal também é lugar de mulher. E eu fico muito feliz em poder contar com advogadas como você para trabalhar, para, sabe, dividir as angústias, para dividir as conquistas, né? Para que a gente converse também sobre esse posicionamento das mulheres numa área que eminentemente é composta por homens, né? E todo o desafio que a gente sabe que passa, mas em razão desses desafios é que fica melhor, né, doutora? Mas assim, já de, já de plano, já de início, eu vou passar a palavra para ti, para se apresentar, né? Eu imagino que nós tenhamos alguns seguidores em comuns, como, por exemplo, a doutora Andréia Schaefer, que eu sei que vocês já fizeram live juntas. Mas eu te passo a palavra para se apresentar e eu quero que tu conte também um pouco da tua história, como que foi o teu início na advocacia, como que aconteceu de tu ingressar e ter essa militância forte na advocacia criminal, para depois a gente, então, adentrar o nosso tema proposto, tá? Perfeito. Doutora Renata, primeiramente, então, boa noite. Muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo com o convite. E tenho a dizer que esses elogios que me foram generosamente feitos por ti são totalmente recíprocos. Também acompanho teu trabalho, vejo aí teu pioneirismo, teu brilhantismo aí na advocacia criminal, principalmente junto à aba. Acho sensacional, então venho acompanhando mesmo já faz um tempo. E fico extremamente feliz da gente estar reunindo aqui, pelo que eu estou vendo aqui nos comentários de quem está entrando, tantas outras mulheres advogadas fantásticas. A gente tem várias colegas aqui, não vou citar os nomes, porque daqui a pouco eu não vou conseguir falar de todas, tamanha a admiração que eu tenho por todas aqui. Eu estou vendo que a gente está conseguindo reunir realmente várias colegas também que enfrentam aí diariamente todas as agruras, todos os desafios, né, que a gente conhece aí na advocacia criminal e que, querendo ou não, acabam sendo muito mais dificultosas, né, aí para nós mulheres. A gente sabe que no consciente ou no inconsciente, nós ontem ainda foi lançado, aliás,
o segundo e-book da advocacia feminina da ESA OAB. A primeira edição nossa participado aqui no escritório. E foi o primeiro livro nos 80 anos da OAB Rio Grande do Sul, 100% escrito por mulheres. Olha só, a gente precisou que alegria. quantos anos, né, de OAB, de uma entidade de classe tão representativa como a nossa Ordem dos Advogados. Olha quantos anos se passaram para a gente ter um e-book, um livro, uma obra 100% escrita por mulheres. Imaginemos nós quantas outras 100% escrita por homens já foram lançadas aí. Mas felizmente estamos conseguindo, estamos progredindo, estamos com o nosso próprio esforço, naturalmente, caminhando aí por esse caminho e fazendo as nossas progressões, né? Fazendo o nosso sucesso. Fico muito feliz de estar aqui, então. Também vou deixar registrado a minha admiração pelo teu trabalho. Muito obrigada, doutora. Queridas colegas, queridas e competentíssimas colegas que estão nos acompanhando. Muito emblemático a gente falar e super relevante, super atual essa discussão, essa proposta que tu está trazendo aqui, da gente trazer mulheres para colocar que a advocacia criminal também é local de mulher. E justamente o artigo ao qual eu me referia, que nós lançamos ontem no e-book, foi no sentido de esse espaço de não pertencimento, né, que se tem no ideal das pessoas, no sentido do não pertencimento da mulher dentro da advocacia criminal. A gente elaborou um questionário, a gente teve mais de 200 participações e nós recebemos respostas realmente assim, não vou dizer surpreendente, porque teve gente que felizmente teve a coragem de escrever o que todos pensam, mas que às vezes ainda não falam, porque essas coisas, por mais feias e dolorosas que sejam, precisam ser faladas para a gente bater nesses assuntos e conseguir combatê-los. Então a gente recebeu... Eu só fazer um parêntese, né? Claro. É tão importante essa importância da mulher, das mulheres, das advogadas mulheres escreverem, né, sobre processo penal, sobre direito penal, porque eu acompanho muito a doutora Soraya Mendes, que escreveu aquele livro, O Processo Penal Feminista, e ela fala muito nisso, que ela foi fazer um levantamento sobre trabalhos que foram feitos na seara do processo penal por mulheres, e é, assim, ínfimo o número, sabe? E é muito importante que as mulheres tenham essa segurança, ou pelo menos busquem, né, começar a escrever, começar a pegar esse hábito pela escrita, pelo desenvolvimento da comunicação, para que a gente possa, de fato, ter como citar, ter jurisprudência citando mulheres, né, e ter essa confiança de estar dentro de uma temática que tem grandes nomes, né, grandes nomes masculinos. Então, é muito importante. Nossa, eu quero ler teu artigo. E eu acho que esse trabalho que vem sendo feito pela comissão, pela ESA e pela Comissão da Mulher Advogada tem sido, sabe, brilhante. Não tem outra palavra para descrever, porque a gente sabe o quanto é trabalhoso, né, toda a fase da organização dos artigos ali, mas realmente é um grande trabalho. E com certeza, né, a advocacia criminal, ela tem muitos tabus ainda que nós precisamos derrubar para que as mulheres, de fato, não tenham medo, né? E se tiver medo, que venham com medo mesmo. O medo a gente vai perdendo ao longo do caminho. Com certeza. A gente fala muito disso, né? Quando a gente fala de advocacia criminal, nós temos aí vários outros doutrinadores que falam sobre essa questão do medo. F. Lee Bailey também dizia muito sobre o fato de que o advogado criminalista pode qualquer coisa, menos cristalizar, né? Aquele momento que a gente entra, que a gente é chamado, por exemplo, para um flagrante, e aí ingressamos na casa do nosso cliente, que nos chamou num período de extrema necessidade, de extremo pavor, pânico, medo, que tem a polícia ali entrando, às vezes legalmente, às vezes ilegalmente na casa dele, e aí a gente chega ali naquele momento, a gente tem que... Nós somos a única barreira, nem a última, é a única, naquele momento, a única barreira entre o Estado completamente opressor, que tem amplos poderes, né, que tem absolutamente tudo à sua disposição para ir contra o cidadão,
e aquela pessoa que está ali amedrontada, está com medo, está com pavor, está com pânico, às vezes está com a mulher, está com o filho dentro de casa, está com a mãe, com o pai. E nós somos ali naquele momento, então, a última instância, o último socorro, a única barreira entre esse estado que vem armado, que vem na porta da tua casa com arma, enfim, em situações. O uso legítimo da força, né? Exatamente, quem advoga está acostumado aí a saber. E nós somos aí, então, nesse momento, a gente pode qualquer coisa menos cristalizar, né? A gente pode estar com medo, a gente pode estar com a adrenalina lá nas alturas, mas a gente tem que saber nesse momento o que a gente vai fazer. Naquele momento ali, se a gente não faz um registro, se a gente não grava, se a gente não consigna de alguma forma esse material para uma eventual nulidade depois, como também nas audiências, né, que é bem comentada essa questão desse medo antes de entrar na audiência. Se a gente não faz esse registro, a gente não faz o nosso trabalho nesse momento, por mais que sejamos humanos também e que tenhamos medo, mas, acima de tudo, se tiver medo, vai com medo mesmo, vai bem preparado, faz os seus registros, leva, como a gente fala muito na escola de criminalista, o mantra das nulidades, né, que já é fantástico, assim, a gente já vai muito bem preparado para as audiências nesse sentido. E não deixar de fazer o nosso trabalho, porque não é muito mais do que o nosso trabalho, do que o nosso nome, é o direito de uma pessoa que está ali sendo colocado à prova. Sabe que eu concordo muito com isso e às vezes as pessoas podem interpretar mal, né? Nós não influenciamos e nem queremos que alguém vá para o embate, né? Que nós sabemos que é muito forte com a polícia e muitas vezes é realizado ali os maiores absurdos e atrocidades, tanto com as prerrogativas que não são nossas, são da defesa, quanto com os direitos mais íntimos, né? Realmente da dignidade da pessoa humana mesmo, no sentido mais completo da palavra. Mas a ideia é de trazer essas mulheres para essa conversa, para elas entenderem que quanto mais a gente estudar, quanto mais, né, a gente se aprofundar, procurar fazer parcerias efetivas e reais com colegas que possam contribuir para a nossa formação, de estudar temas que não são só relacionados à técnica jurídica, por óbvio, é de suma importância, né, estudar muito sobre direito, muito sobre processo, muito sobre as questões mais teóricas, né, que vão dando respaldo para que a gente possa fazer as defesas e se posicionar de uma forma mais segura, mas também estudar sobre questões vinculadas à própria comunicação assertiva. Eu sei que na escola lá de criminalistas, o Jader fala muito sobre a comunicação não violenta, né? Eu, durante muito tempo, quando eu era mais jovem, claro, né? Eu sempre chegava mais fechada, assim, mais sisuda, e hoje eu já chego mais leve primeiro que eu sei que brigar com a polícia não funciona, né? Tanto que hoje em dia eu falo muito pouco com a brigada, por exemplo, eu falo pouquíssimo, né? E com a Polícia Civil eu já aprendi como que a gente faz para desarmar as grosserias deles e tendo muita propriedade sobre as prerrogativas. Mas é importante falar isso para as advogadas entenderem que essa expressão que eu uso também, que eu gosto muito de ouvir as pessoas, vai com medo mesmo, mas vai preparada, né? Exatamente, exatamente. Essa questão da preparação, né, o que a gente fala muito, remontando de novo a questão tanto do flagrante quanto da audiência, ir em mais de um colega, levar estagiário, levar outra colega, enfim, levar outra pessoa contigo, até pela questão da dinâmica, que é muito, as coisas acontecem de forma muito rápida, tanto no flagrante quanto numa audiência. Então, ir sempre acompanhado nesse sentido. E para quem está começando, para quem tem algum tipo, e até nós mesmos, por mais que a gente esteja aí há algum tempo já trilhando esse caminho, eventualmente todo o processo ele vai trazer um desafio diferente. Então, da gente se associar a colegas que já têm uma trajetória, que já têm uma experiência naquele tipo de demanda, não tem nenhum problema, né? O que eu digo, às vezes o colega que está começando tem aquela coisa, mas eu quero ganhar, não sei o quê, é melhor tu ganhar menos e fazer um trabalho bem feito, porque é um trabalho, é uma situação que está mexendo com o direito de uma outra pessoa.
Então, são consequências absurdas, né? É uma pena, é uma restrição de liberdade, enfim, são situações que vão se traduzir, vão ainda perpetuar na vida dessa pessoa durante muito tempo. Então, a gente não pode se ater a essas questões de ego, em detrimento dos direitos de qualquer cidadão. É verdade, com a mais absoluta certeza. Mas e deixa eu te perguntar, como que foi assim, tu escolheu o direito te escolheu, porque a gente sempre diz, né, que muitas vezes o crime não é algo pensado, o crime chega um momento da vida que ele mais ou menos nos escolhe, né? Sim, a gente namora com crime normalmente, né? E casa com o cível, né? Os outros a gente É nem verdade. enxerga, mas é mais ou menos isso. Então, eu casei com crime, foi mais ou menos isso. No direito, eu acabei caindo meio que de paraquedas, depois acabei me identificando muito com a faculdade, com a matéria ali tratada. Desde o segundo ano, a minha ideia já era absolutamente advogar, nunca pensei em fazer concurso, tenho uma trajetória muito distante assim da minha vida de um concurso que eu prestei só e fui com uma colega assim para passear em Porto Alegre, foi mais ou menos isso. E aí, então, eu sempre tive essa ideia muito fixa no sentido de advogar, sempre gostei muito desse contato com as pessoas. Claro, eu não fazia nem ideia de onde eu estava me metendo, né? Mas já queria. Depois durante a faculdade, ainda desde o segundo ano, surgiu a oportunidade de fazer estágio numa delegacia, estágio voluntário, é uma coisa que eu falo bastante para todo mundo que vem me procurar. A gente recebe também muito currículo, muita mensagem de estudante de direito no escritório, e a gente fala bastante sobre isso para as pessoas se agarrarem às oportunidades. Eles falam, mas é estágio voluntário, não vou receber nada. Gente, o tamanho do conhecimento e da experiência que vocês têm dentro de um escritório, dentro de um gabinete, não tem valor, não tem preço, não tem valor que pague esse envolvimento, né? A gente passa ali por situações, eu fiz estágio em delegacia de polícia, depois em promotoria criminal e depois em gabinete de juiz criminal. Toda a minha experiência, quando eu me formei, naturalmente só podia ir para a área criminal, né? Não tinha, eu nem sabia Ai, fazer. graças a Deus que foi pro lado da advocacia, né? Imagina que desperdício de talento se fosse pro lado da acusação. Realmente, para nós tem desde a época do estágio, eu achava, às vezes, recebia ali uma ordem, assim, digamos, isso aqui é um caso de condenação e tal. E eu olhava, mas por quê? Mas eu não concordo, mas eu acho que isso aqui realmente não aconteceu. Eu sempre tive esse viés muito voltado para a defesa, sempre tive esse olhar voltado para a Sabe defesa. que a minha história é muito parecida com a tua nesse sentido dos concursos, porque na verdade, eu fiz um concurso que foi para magistratura, Uhum. e foi logo que eu cheguei aqui em Porto Alegre também. E que eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu fui para a PUC, e eu adorei tudo lá na PUC, o concurso era na PUC. A PUC E é depois fantástica. é maravilhosa. E daí depois eu me inscrevi para um curso preparatório para delegada de Polícia Federal, se eu não me engano. E daí eu ficava, e eu olhava que aquelas aulas e dizia assim, gente, mas como é que eles podem ensinar tanta coisa inconstitucional? Eu não consegui virar a chave, sabe? Eu não consegui nem com a promessa da estabilidade, e daí por isso que eu digo o quanto o autoconhecimento é importante para definir a nossa carreira, né? Porque eu vejo assim, nós, que mulheres, nós temos muito isso, né? Ai, que linda que tu ia ser delegada, imagina, né? A família tem isso, mas imagina tu né? E eu ficava vendo assim, gente, mas eu trabalhei durante muitos anos, fiz estágio, no caso, como na minha época não existia a lei do estagiário, então era praticamente um trabalho. Ficava no estágio 8 horas e ia para a faculdade de noite. E eu vi assim o pessoal muito estressado, com uma qualidade de vida baixa, sabe? Eu fiquei um bom tempo com eles lá e aprendi muito e amo todos. Chego lá no Foro de Santa Maria, que é a minha cidade que eu fiz a faculdade, passei toda a minha juventude lá. Eu chego lá, todo mundo, sabe, é como se fosse da família. Mas eu entendi que não era aquilo que ia me fazer feliz. Mas ao mesmo tempo a gente sempre tem essa coisa, tá, mas será que eu não faço mesmo? E daí foi quando eu fui fazer esse curso. Claro que eu aprendi muito no próprio cursinho preparatório ali, algumas matérias que a gente não vê com muita frequência, como medicina legal, e que ajuda muito, né, nos nossos casos para elaborar defesas mais
mais técnicas, assim, nesse sentido. Mas realmente, assim, foi as últimas vezes também que eu fiz que eu me propus a fazer um concurso e depois eu disse, não, realmente a advocacia é o que eu quero. Eu lembro E daí exatamente. começou. Não, eu ia Desculpa, não, completar. eu queria te passar para tu nos contar como que foi, daí quando tu decidiu ir trabalhar, e tu chegou a trabalhar com alguém, ou logo tu montou teu escritório? Sim, era exatamente sobre isso que eu ia falar. No começo, eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com dois queridos colegas, trabalhei em outros dois escritórios, até porque eu tinha tido a experiência da área penal, da área criminal, mas sempre com esse olhar que a gente tem que ter no órgão público, né? Primeiro momento, fazendo promoção ministerial completamente do outro lado, né, do time, e no segundo momento, ali no gabinete de juízo, então, analisando, fazendo despacho, sentença, enfim. Então, era um olhar diferente. Por mais que a gente já estivesse aprendendo uma matéria, era um olhar diferente. Quando eu me formei, tive experiências muito legais com colegas que eu carrego no coração, assim, até hoje. Temos parceria, inclusive, até hoje. Eu faço a área criminal para vários escritórios aqui. E o que a gente observa, e aí eu comecei a ter essa noção da prática da advocacia, da vivência diária ali da advocacia, e aí, então, abri o meu escritório. Num primeiro momento, a gente não faz. A gente, quando a gente abre o escritório, a gente não tem noção do que a gente está fazendo, eu digo no sentido da gestão do escritório, né? Ninguém nos ensina que tem que ter uma gestão, um controle. Mas, assim, aos trancos e barrancos, num primeiro momento na questão organizacional ali, a gente foi aprendendo, se socorrendo com outros colegas, por isso é tão importante também a gente manter esse networking, essa rede de fortalecimento, principalmente na área criminal. E aí, o que eu ia te dizer é isso. Eu me lembro exatamente da primeira vez que eu atendi um cliente no meu escritório, e ele veio, explicou o problema dele. Nós fizemos, foi um processo no Paraná, que eu inclusive até postei esses dias aqui, a sustentação oral, que nós tivemos. Felizmente, conseguimos essa desconsideração de umas majorantes que não estavam incluídas na denúncia, e esse crime acabou prescrevendo, era de uma pessoa que era caminhoneiro, né? Ia perder, por causa do crime do CTB, ia perder o direito de possuir a CNH, então ele ia ficar desempregado e ele só tinha sido caminhoneiro a vida inteira, ele não tinha. Ia acabar a questão do rendimento dele, da família dele, ele estava completamente desesperado, a gente conseguiu. Então é um caso, aqueles casos do coração, assim, que a gente carrega, porque a gente sabe que todos os casos têm principalmente quando a gente fala de réu preso, né? Não é só da pessoa que está ali presa ou da pessoa que está sendo processada que a gente cuida, assim, digamos. Isso tem um reflexo, as consequências nunca, a gente ainda tem a proibição, né, da pena não passar da pessoa acusada. Isso nunca acontece. Tem sempre uma mãe, uma esposa, um filho, uma filha que está preso junto com o acusado. Né? E aí, nesse caso, eu até postei esses tempos e a esposa dele mandou uma mensagem: bah, Ingrid, que legal ter visto, porque me lembrei daquele momento de novo que tu nos ligou dizendo que deu certo, e é uma coisa que a gente se arrepia assim, quando lembra. Então, Sim, realmente é indescritível. quando eu atendi essa pessoa, ela veio e me trouxe a demanda, expliquei, não, é possível de fazer isso, dá para fazer isso, aquilo e tal. Claro, nunca prometendo resultado, né, óbvio, mas Sim, explicando o que era possível de acontecer. Naquele momento, assim, eu tive aquele sentimento da vida. É isso. é. É isso. É isso que parece que alguém Ah, veio. eu sei. É isso. E aí eu entendi que eu nasci para aquilo, sabe? É E isso muito se bom. repete hoje, cada caso que a gente pega e cuida e pensa, e reflete, emerge e tal. Mas naquele momento ali, no primeiro caso que eu atendi, eu tive bem esse sentimento de é isso. E eu acho que esse sentimento é realmente o que precisa, né? Porque nós sabemos que o dia a dia da advocacia é bem isso. Esses dias eu tava falando com a Cláudia Maranghello exatamente sobre isso. Que, claro, tudo é uma questão de escolha, né? Nós optamos em seguir a advocacia e é bem como a Charla, não sei se é assim Achava. que fala o nome dela. Ela falou, o curso de Direito não nos ensina que o escritório de advocacia é um negócio, exatamente isso, e até que a gente racionalize, né, essa dificuldade e comece a procurar, muitas vezes, ou profissionais para nos ajudar, né, consultores,
ou que a gente mesmo comece a buscar esse conhecimento sobre gestão, nossa, a gente leva, assim, ó, muita, Bate muita muito a lambada, cabeça, que eu digo, pessoal, né? muito, Bate né? muito a cabeça, mas é por isso que eu acho que essa era, sabe, especialmente agora, depois da pandemia, se tem algo que a gente possa dizer que foi positivo diante de todo esse contexto, é esse compartilhamento, essa geração do compartilhamento, né? Que eu fico pensando quando que na vida a gente iria escutar pessoas falando, como esses dias eu estava vendo uma live do Abílio Diniz falando sobre negócios, sabe? Falando sobre economia. Então, muitas vezes os próprios advogados, né? Sei lá, que nem o doutor. Enfim, tem tantos advogados criminalistas, o Auri, que passa fazendo live, né? O doutor Alberto Toron, que eu amo, e que antes ele estava só nos eventos mais Cultura agora fechados. Então, né, tá a bem gente tem politizado, tanta. E lógico. nós mesmas, né? E nós mesmas também de poder compartilhar nossa experiência com os colegas e de dizer, olha, tem algumas dificuldades, mas é o que eu sempre digo, quem não aguenta, né, a dorzinha na barriga, na descida, muitas vezes não merece o vento no rosto na subida. Então tem que aguentar firme, né, e estudar bastante. E tenho muita, eu sempre tive também muita certeza que a advocacia, o direito em si seria o curso, a profissão que iria transformar a minha vida, sabe? E muitas vezes eu fico também preocupada porque nós sabemos, né, que tem alguns colegas que não têm um resultado financeiro muito positivo. Nós estamos em mais de 1 milhão de advogados inscritos na ordem, então realmente nós precisamos entender acertar o passo ali É. e se doar cada vez mais, né, para as pessoas também, para poder ajudar pessoas a achar, porque ontem eu até falei isso, porque é uma bobagem a gente achar que porque vai ensinar algo para alguém, tu vai gerar uma concorrência. Nunca, porque eu e tu podemos sentar juntas uma tarde inteira num curso, aprender exatamente as coisas, as mesmas palavras, os mesmos professores. Só que eu vou imprimir o meu DNA no meu trabalho, né? Com A minha certeza. vivência de mundo, o que eu já trabalhei, o que eu já passei com os clientes, e tudo da mesma forma. Então, nunca a gente vai ser concorrente porque tu tem uma forma de trabalhar e eu tenho outra e são completamente diferentes ou podem ser parecidos num determinado momento, mas nem que a gente tenha o maior escritório de advocacia, a gente vai conseguir abarcar todos os clientes. Com Então, certeza. quanto mais a gente se preparar, mais fortalecer a carreira e a própria classe dos advogados e fortalecer as mulheres, nesse sentido, todas nós ganhamos, sabe? Então, é nesse sentido também que eu propus esse desafio. Na verdade, um desafio mais para mim, dar conta do escritório e poder ter essa presença nas redes sociais do que para as gurias que estão assistindo. Mas, e com relação a essa temática que tu propôs, que eu vejo que as empresas estão cada vez mais enfrentando problemas sérios com relação a essa como é que eu posso dizer, essa liberdade de expressão sem limites da internet. Conta para nós um pouco como está sendo a tua experiência com relação a isso. Então, Renato, o que que a gente observou? Desde o início da pandemia, nós nos intocamos aí nas nossas casas, naturalmente, devido a todo esse movimento que a gente sofre desde esse último ano aí. Ah, e isso gerou uma maior uso da internet, maior uso das redes, né? A gente tem aí vários, eu estava citando aí vários doutrinadores super tradicionais. E agora até a gente tem os mais tradicionais, eu adoro ver, dei o exemplo do Dr. Bittencourt, Dr. Gonzalez aqui de Pelotas também. Eu adoro vê-los na internet porque eu acho que eles têm um nível de conhecimento e experiência que tem que ser passado, tem que ser transmitido para os outros colegas. E a gente vê, então, pessoas que, nossos avós, tendo que usar o WhatsApp para enxergar os netos, para ver as pessoas, enfim. A gente viu aí muitas pessoas, tanto as que já estavam acostumadas, né, com as redes sociais e com a internet, quanto pessoas que às vezes nem utilizavam ou pediam aí para o filho, para o neto fazer o que deveria ser feito. E, naturalmente, né, esse movimento aí de imersão nas redes sociais e na internet gerou também um aumento do número de crimes cometidos
os chamados cybercrimes, né? Os crimes cometidos com ou na internet. Então, o que a gente observa? A gente tem um número de 2,6 bilhões de ataques virtuais que ocorreram em 3 meses, nos 3 primeiros meses da pandemia, né? Teve um aumento absurdo, até o FBI registrou um aumento do ataque de crimes virtuais, né? Então, a gente teve realmente esse movimento bem expressivo e evidenciou alguns pontos, né? Entre eles, como a gente se manifesta diferentemente nas redes sociais do que pessoalmente. Essa carapuça que as pessoas, essa máscara, né? Esse esconderijo falso, porque na realidade é um esconderijo que não existe, que as pessoas acreditam ter na internet. E que a gente sabe hoje que nós dispomos aí de vários dispositivos, de várias tecnologias, vários meios e artifícios para descobrir quem é que está por trás desse computador. A gente tem aí o IP, a gente tem uma série de questões que a gente pode requerer ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram. A gente tem, naturalmente, até pela nossa própria legislação, pela modificação que houve, a gente tem aí, então, vários dispositivos. O Dr. Emerson Wendt também fala muito bem disso, o assunto. Ele é a pessoa especificamente correta, assim, para falar desses cybercrimes, desses crimes virtuais. Então, a gente observa aí que houve realmente um grande aumento disso. E, naturalmente, aí, então, as consequências, o que a gente pode observar, que está intimamente vinculado, é essa sensação da pessoa que comete um crime e que muitas vezes, também, outro ponto a ser falado, nem sabe que está cometendo um crime, né? Porque acha que, porque é na internet não é crime, que acha que não vai ter uma consequência penal, uma consequência no mundo real. Uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam, me pedem para falar desse assunto tudo que é aquilo que é cometido virtualmente tem consequências reais. A gente sabe que a gente observa aí, além dos estelionatos, né, dos phishings, desse tipo de crime que acaba acontecendo aí através do e-mail falso, do banco, das instituições bancárias, a gente observa também que existe uma grande demanda, uma grande situação aí acontecendo em relação aos crimes de imagem, né? E aí, imagem que atacam a imagem tanto da pessoa física, então, o aumento do uso da internet, as pessoas estão se expressando mais através desse meio, quanto contra, na realidade, a pessoa jurídica, as empresas também. Outro movimento que a gente observou aí, com a questão dos fechamentos, lockdown, bandeira preta, bandeira vermelha, então, com toda essa questão dessas restrições ao uso presencial dos lugares, dos ambientes, a gente observa que as pessoas acabaram vindo para o virtual. E isso acontece também com as empresas. As empresas acabaram vindo para o virtual, né? E tendo, além de ter a sua página, o seu perfil, também ter uma participação e um entrosamento muito maior aí com as pessoas, né? Acabaram se relacionando mais, até mesmo porque a gente tem aí essa noção já há bastante tempo de que as pessoas se relacionam, compram, fazem negócios com pessoas, né? Por mais que a gente tenha a página do nosso negócio, a página do nosso escritório, quem nos procura vai acabar procurando a Ingrid, vai acabar procurando a Renata, não o escritório tal, né? Ou Y, enfim. Então, a gente tem essa noção aí que a gente já observa há bastante tempo, isso vale também naturalmente para todos os negócios, tanto é que a gente observa vários negócios como a Magazine Luiza, uma grande empresa que trocou a logo pela Magalu, né? Que as pessoas encontram uma vinculação humana com a Magalu. Então, hoje a gente pensa em Magazine Luiza, a imagem que vai vir à tua cabeça é a Magalu, falando, compra aqui. A própria CEO deles, como é que é o nome? A Trajano, não me lembro o nome dela agora. Trajano. Como? Luiza. A Luiza Trajano, outra CEO que eu vi que ela disse que essa era digital fez com que ela abrisse o perfil dela, foi a CEO e fundadora do Nubank, imagina? E eu adoro seguir o perfil da Cris Junqueira, porque ela realmente é uma mulher que está, né, tendo um sucesso absoluto no mundo das fintechs ali. O Nubank, acho que nem sei se enquadra mais em fintech, porque recebeu um aporte gigante aí nos últimos dias.
mas é para ver o quanto esse movimento está realmente diferente, porque nunca antes nós teríamos acesso a essas pessoas. Essas pessoas não abriam as redes sociais para mostrar a casa delas, os filhos dela, o marido delas, nunca. Eu acho que é um ganho, sabe? Ao mesmo tempo é um ganho e ao mesmo tempo há um risco, né? E exatamente do risco que nós estamos falando, da pessoa ter todos os crimes, ter desferido contra elas e contra a empresa delas os crimes, né, contra a honra, enfim, relacionados à imagem da empresa, à imagem da própria pessoa. E eu gostaria de saber da tua opinião, porque, por exemplo, nós presenciamos muito forte aqui em Porto Alegre o que aconteceu, né, no Carrefour, com a morte lá do rapaz negro e que teve toda aquela repercussão para a empresa, da mesma forma como a gente acompanha algumas empresas que têm, né, o que as redes agora estão chamando de cancelamento, vários haters ali falando muito, essa cultura do cancelamento, e eu queria saber de ti qual é a tua posição a respeito do compliance criminal, porque tu sabe, eu ainda estou aqui em Porto Alegre, que eu acho que não muda muito, mas talvez tu tenha uma visão ainda mais latente no interior, porque as pessoas ainda estão vendo o compliance como uma forma de uma despesa desnecessária, que a gente sabe que nessas situações não é, e é um instrumento muito rico para gerenciar esse risco, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Com certeza, não poderia concordar mais contigo, Renata. E aqui em Pelotas, principalmente, a gente atua em outras cidades também. Nós observamos a diferença do raciocínio, né? Da cultura, do mercado. Aqui é um mercado muito mais tradicional, a gente tem toda uma cultura muito tradicional, muito vinculada às primeiras atividades industriais e de mercado que se produziam aqui. Então, a gente tem toda uma cultura de empresas familiares, uma questão realmente muito mais tradicional e conservadora. Então, a gente observa realmente o próprio compliance não criminal, que é essencial, canal de ouvidoria, canal de denúncias, implementar políticas de segurança e de evitar realmente maiores prejuízos nas empresas. O não criminal já é visto como pouco a pouco está se modificando essa visão, porque esse nosso cliente ele chega a nós quando estourou algum problema, né? E aí a gente mostra para ele como poderia, primeiro, vamos tentar remediar, mas aí a ferida já está aberta, assim, digamos, a gente mostra para ele como que isso poderia ter sido evitado num segundo momento, e aí sim ele enxerga a necessidade da instauração de um programa de compliance. Mas a gente observa que sempre, ou na grande maioria das vezes, sempre não, na grande maioria das vezes é após já ter ocorrido algum episódio que poderia ter sido evitado. E o compliance criminal é igualmente importante, tanto quanto, né, o compliance convencional que é realizado. Na realidade, é um braço, é uma parte desse compliance convencional. E também nos mostra que a gente pode aí implementar mecanismos de evitar que maiores riscos e danos ocorram à empresa, né? Eu acho que é uma cultura que ainda a sofrer uma certa resistência, mas até esse próprio movimento da humanização e da abertura das empresas para esse entrosamento, para esse contato maior com as pessoas, vai gerar aí algumas demandas que não existiam tradicionalmente e vai acabar talvez acelerando essa consciência, né, das pessoas sobre a necessidade do compliance convencional, do compliance criminal. Exatamente. E eu acho também que isso depende muito de nós também, sabe? Dos advogados. Porque até pouco tempo atrás, eu digo, sei lá, até uns 7 anos atrás, talvez, nós não tínhamos a cultura de andar de Uber, né? Eu, por exemplo, o meu Uber daqui da minha casa até aqui o escritório dá R$ 5. Nem se eu tivesse vaga aqui no prédio, seria tão em conta, sabe? Então eu vou e volto todos os dias de Uber. Ou a própria plataforma do iFood. O que eu quero dizer com isso? Nós não sabíamos que precisávamos dessas plataformas da forma de consumo. Essas empresas criaram essa cultura para nós. Então, eu acho que observando essas grandes empresas, esses grandes players, que nem
eles chamam no mundo dos negócios, a gente pode incorporar isso para a advocacia no sentido de que também depende da nossa atuação implementar essa cultura na cabeça dos empresários, entende? De demonstrar para eles, claro que com muito trabalho, com muita produção de conteúdo, talvez com muita insistência, e depois de um certo tempo demonstrar na prática os resultados que essa implementação traz para a própria empresa, né? Mas realmente é um tema muito interessante porque eu sempre, e cada vez mais, e hoje, essa semana, a gente está acompanhando, né, tudo que está acontecendo na Operação Lava Jato e já vem acontecendo no Brasil há um certo tempo, essa total insegurança jurídica. E, e nós temos que, e eu acho que isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, porque esses empresários que hoje estão em startups, por exemplo, daqui a pouco vão ser empresários, né, de empresas maiores, e eles também têm uma visão de negócio diferente e os advogados precisam acompanhar isso de certa forma, né? A gente tentar deixar de ser aquele mero solucionador de problemas para ser um design thinking, ser uma pessoa que pensa e raciocina as estratégias do negócio junto com o nosso cliente. Porque se alguém vir perguntar qual é a segurança que eu tenho para fazer qualquer coisa no Poder Judiciário, nem o que era antes, nem o mínimo de questões do próprio STF, que talvez a gente pudesse embasar para dar um parecer para um cliente, já não se presta mais. Então, quanto mais a gente fugir desse Poder Judiciário falido que a gente, né, está presenciando, eu acredito que é a solução, até que haja, de fato, né, uma mudança, pelo menos nesse momento. Eu não sei se tu concorda comigo, porque o que acontece? Eu vejo, eu não sei se acontece contigo também, porque muitas vezes quando tu vai numa audiência ou em qualquer outro ato, se tu não bate na mesa ou, né, não tem uma atuação mais assim, performática, o cliente acha que tu não é um bom advogado. E se tu não tá lá na frente do juiz, ele acha que nem trabalho houve. Então, realmente é uma cultura que a gente vai ter que começar a estabelecer para o cliente também entender que a gente está trabalhando para que ele não tenha esse desgaste processual, né? Com certeza, Renata. Acho muito interessante ter trazido essa figura do advogado que bate na mesa, que grita e sapateia. Porque as pessoas têm essa coisa assim, esse sim me defende meu direito. Ainda tem essa cultura. A gente observa que as pessoas vinculam muito a questão do júri, a área criminal também, e às vezes uma confusão natural para a população leiga, com certeza, de saber quais crimes que vão para júri, quais que não. Mas quando se pensa, principalmente em advogado criminalista, as pessoas já pensam na gente no júri, de dedo em riste, e queixo erguido e parará. E a gente vê cada vez mais que o caminho é exatamente o oposto. Né? É se conectar com as pessoas, é entender as pessoas, é exatamente o oposto disso. Achei muito interessante que tu falasse sobre a questão das startups. Além de essas empresas que hoje não são empresas, são negócios, são ideias de negócio, ou futuramente estarem aí enquadradas, então, como empresas tradicionais, com CNPJ nos formatos que a gente já tem hoje, eles trazem também, isso é uma coisa que a gente vê aqui no nosso dia a dia, eles trazem ideias, soluções, negócios que muitas vezes não estão nem enquadrados ainda, nem se encaixam numa legislação específica. Às vezes ocorre um misto de mais de uma legislação, por uma questão de mais de um produto ou serviço que poderia ser apresentado ali, mas a gente tem ideias e situações totalmente novas. E se a advocacia não acompanhar essa inovação mercadológica que vem acompanhando, que vem ocorrendo, aliás, a gente está sujeito a colocar o nosso futuro cliente ou essa futura empresa num risco absurdo, porque são situações que têm que ser planejadas e estruturadas no início da atividade empresarial, né? Tem muitas coisas, como, por exemplo, os crimes financeiros, que a gente observa que, em vários casos, são pessoas que começaram as empresas do zero, do nada, não tinham a noção do que estava ocorrendo. Muitas vezes acontece essa situação, e aí está linkado com outro ponto que eu vou falar também. Não tinham a noção do que tinham que pagar, contratam um profissional que seria habilitado, especializado nisso, e por um erro ou outro desse profissional,
seguem tocando seus negócios porque estão preocupadas. A gente sabe que a pessoa que empreende, tem uma empresa, um país como o nosso, ela tem que ser apaixonada pelo que ela faz, né? E a pessoa que é Sim. apaixonada pelo que ela faz, ela não vai estar fazendo dentro do escritório, muitas vezes, fazendo as contas, ela está na linha de frente. Ela está preocupada com o avanço do negócio dela. Ela está preocupada com os projetos, com a expansão. Ela sabe que a parte administrativa é uma parte importante, sim, mas muitas vezes ela está conversando com o cliente, prospectando, captando novos negócios, ideias e situações. Então, ela não é exatamente a pessoa que deve ficar ali atrás do balcão. Muitas vezes essa é aquela que vai expandir a sua empresa, o seu negócio. E hoje nós temos a questão da teoria do domínio do fato, e a gente vê um avanço absurdo, um avanço agressivo do Estado, cada vez contra empresas menores, né? Antes nós tínhamos aí certos patamares que As eram... questões tributárias, nós estamos enfrentando algumas questões aqui no escritório em que as pessoas, e é muito engraçado, né? As pessoas, esses dias eu até postei um story falando exatamente sobre isso. Eles entram como testemunhas e saem denunciados nos processos, sabe? E isso que tu falou tem total sentido, porque tem alguns empresários que são tão apaixonados, e o termo certo é paixão mesmo, né? Porque quando a gente é apaixonado, a gente não vê os defeitos, a gente acha tudo lindo, né? E se tem alguma coisa incomodando, tu finge que não vê, porque o resto tá tão bom. E a nossa complexidade tributária, ela está repercutindo em crimes tributários em que e essa relação com o domínio do fato é tão importante compreender, né? E eu sei que tem alguns acadêmicos de direito aqui nos acompanhando na live, porque é a questão da responsabilidade penal, né? Do quanto aqueles indivíduos ali que estão sendo imputados a algum delito teria conhecimento ou capacidade de demando sobre determinadas questões. Há um tempo atrás, a gente advogou para uma empresa em que ela repassava todos os valores das guias do pagamento dos impostos para a contabilidade deles, né? Que era um escritório à parte da empresa. E até que um ponto chegou uma notificação em que eles estavam devendo mais de R$500 mil. Então, isso na esfera administrativa não tem muitos recursos, né? Na esfera administrativa, perante a Receita Federal, tem que haver o pagamento e essa responsabilização a gente vai buscar depois, né? Até porque não existe uma seara administrativa no direito penal, como todos sabem, né? Então, tem que averiguar a questão da teoria do crime com a conduta humana ali para ver até que ponto o empresário estava realmente, né, ordenando essa situação. Então, isso é muito, e é por isso que eu digo cada vez mais que o nosso trabalho hoje em dia, para quem realmente quer ter um êxito numa advocacia diferenciada, é trabalhar nessa cultura da informação, de não ficar mesquinhando, sabe? Chegou um processo, não, cobrar consulta, cobrar valores exorbitantes, dá uma olhada, presta aquela informação, sabe? Faça com que a pessoa veja que tu realmente tem conhecimento sobre aquilo dali, não que eu seja contra cobrar a consulta, né? Sim. Longe disso, até para analisar o processo a gente cobra, porque muitas vezes os processos são complexos e gigantes, mas assim, ó, não ficar se furtando de prestar um esclarecimento, né? Para que a pessoa realmente saiba que tu tem conhecimento e que pode largar um processo nas tuas mãos que vai estar bem representado. Mas é um assunto muito interessante, né, Ingrid? Eu acho que cada vez mais a gente teria que fazer até um webinar, eu acho, para aprofundar mais esses temas. E porque cada vez mais também a gente vê essa questão que tu falasse aí dos atendimentos, né? Acho bem importante destacar que até um pouco tempo atrás nós tínhamos uma certa base de valor que a partir daquele valor que, digamos assim, importava criminalmente para a Receita Federal. Agora não, tive um avanço, e aí com relação a esse avanço agressivo que eu me referi, a gente vê esse avanço extremamente agressivo trazendo para a área criminal como uma forma de constranger esse empresário a realizar esse pagamento. Medidas, então, que a gente via de outras formas em outros tipos de crime, a gente vê dessa forma aí com relação aos crimes tributários e financeiros também.
E, novamente, então, a gigante importância aí dessa questão preventiva do compliance, que nunca passa na cabeça do empresário, do empreendedor, que é apaixonado pelo seu negócio, apaixonado pelo seu serviço, que ama o que faz, nunca passa na cabeça dele formar um canal de denúncia, uma metodologia toda de passos e situações ali, etapas a serem cumpridas dentro da sua empresa, e isso que vai salvá-lo depois no caso, por exemplo, de uma imputação por domínio do fato, por saber uma acusação de que aquela pessoa que muitas vezes nem pisa na empresa teria ordenado fazer a contabilidade da empresa. Né? Então, a gente vê aí, de novo, a grande importância desse compliance criminal, convencional, preventivo, né? No sentido de Exatamente. criar mecanismos aí para evitar essa responsabilização desse empresário. Com certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar, com relação assim, por exemplo, o que tem passado assim pelo escritório de vocês? Tu acha que essa análise esse cuidado com as empresas vem sendo uma hiper especialização do direito criminal? Porque eu mesma, eu não sei se tu tem acompanhado, mas eu contei há um tempo atrás que eu comecei trabalhando num grande escritório empresarial e, em razão de uma necessidade, eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de implementar um núcleo penal nesse escritório e a gente começou a atender nessa área e foi quando eu dei o pontapé, assim, depois da minha advocacia por conta, assim, advocacia solo, né? E eu vejo, por exemplo, sou uma advogada criminalista que nunca fiz um tribunal do júri, eu já advogo há uns 8 anos, só para tu ter uma noção. Eu ainda brinquei com o Jader, que é o presidente da nossa comissão, e disse, Jader, eu não posso morrer sem fazer um júri, né? Vê um aí que nem seja só para eu botar a toga, né, tirar umas fotos e tal. E ele deu risada, ele disse, tu acha que isso daqui é brinquedo, então? Mas não é isso. O que eu quero dizer é que a gente, porque assim, por exemplo, nós temos processos que são extremamente complexos na área do penal econômico. E eu sei também que a área do tribunal do júri, por exemplo, é uma área que tu precisa ser doado de corpo e alma, né? Da mesma forma, qualquer área. Mas é que, e daí eu fico pensando, a gente está nesse movimento da hiperespecialização, né? De voltar à advocacia, dentro da própria advocacia criminal, ter esses nichos. E daí, quando a gente fala em advocacia nichada, é um pouco além de tu dizer, não, eu trabalho no penal econômico, não, eu trabalho no tribunal do júri. É tu olhar para o mercado e ver o que o mercado está tendo de necessidade, como a gente estava falando. Olha, nós estamos hoje, talvez no Rio Grande do Sul um pouco menos, mas aqui em Santa Catarina já se tem o berço das startups ali em Floripa, em que tu está vendo a necessidade que esses empresários, esses empreendedores têm de ter uma advocacia consultiva, uma advocacia preventiva. Então, isso sim é nichar, tu olhar para o mercado e ver qual é a necessidade que o teu cliente tem. Na tua opinião, isso é o futuro ou tu acha que daqui a pouco, para quem está começando, de repente, pode perder a oportunidade? Como que é a tua visão com relação a isso? Então, Renata, eu observo sim essa questão dos crimes de imagem empresarial, que é uma demanda que a gente viu crescer muito durante, principalmente a pandemia, por todo esse cenário que eu sinalizei aqui, no sentido desse aumento dessa migração aí para a internet, das pessoas que comumente não tinham por hábito se utilizar para tantos serviços básicos essenciais da rede de computadores, né? Eu observo realmente que é um caminho bem interessante, porque a gente já tinha antes o uso da internet para muitas coisas. E até mesmo no sistema judiciário, a gente criou agora certos mecanismos, como as audiências por videochamada, por videoconferência, né? As audiências online, que muito dificilmente, tivemos recentemente uma decisão também no sentido de que os embargadores deveriam atender, né, as pessoas, os advogados, perdão, deverão criar um canal de atendimento, de comunicação com os advogados de forma online. Então, são coisas que não vão retroagir, né? Porque a gente viu também que a gente consegue, nós temos, claro, como humanos, a grande necessidade de estar em contato com o outro, né? Mas para muitas coisas a gente viu, por uma questão de rigidez ainda do sistema, não se tinha implementado. Mas agora, pela necessidade,
foi abruptamente aí, então, introduzido esse mecanismo, essa mentalidade de resolver as coisas à distância, de uma forma mais fácil, de forma online, virtual, mas tem muitas coisas que não vão retroagir. Por mais que a gente, claro, por exemplo, o júri que tu mencionasse, é uma situação Uhum. que eu não consigo, eu vejo vários colegas até falando que a gente tem que se adaptar e tal para essa questão do júri online, porque muitas vezes não é o preso que está ali esperando, a gente não vai querer esperar Uhum. parar, acabar a pandemia para que ocorra o júri Uhum. daquela pessoa, claro que não. Então a gente tem que se adaptar, tem que usar a cabeça e usar a massa cinzenta, claro, de uma forma que não vá agredir, ou pelo menos não tanto, os direitos fundamentais desse réu, mas a gente tem que se adaptar e se modernizar para não causar um prejuízo maior para ele. Mas tem algumas situações, por exemplo, o próprio júri, nunca vai ser a mesma coisa no júri virtual, então, nunca. A gente pode até adaptar isso para essa questão dessa necessidade maior desse réu, de não estar preso, enfim, para outras questões. Mas a gente sabe, pensando que nunca vai ser a mesma coisa, né? E eu acho que também é a mesma coisa em relação a essa questão dos crimes que estão surgindo aí. A gente vê um aumento gigante dos crimes relacionados à imagem das pessoas, e num momento em que a gente pega o celular e faz uma selfie, vira e faz, enfim, a gente registra tudo, a imagem hoje para nós é tão fundamental, tão vital, no momento em que se ofende, que se agride a imagem dessa pessoa e dessa empresa, que muitas vezes também tem uma pessoa ali por trás dela que acaba sendo também atingida, né? Principalmente em localidades menores, ou não tão metrópoles como a Pelotas aqui, a gente observa Uhum. que existe sim um mercado aí a ser traçado e principalmente, pelo menos o que a gente procura fazer, é cuidar não somente a questão jurídica dessa empresa, mas toda uma questão de assessoria de imagem no sentido dessa empresa se posicionar, porque a gente sabe que outra característica dos crimes que ocorrem de modo virtual é a grande velocidade que isso se espalha. A gente tem situações de um vídeo Uhum. ser feito, ou uma postagem ser feita, e ter 1000 compartilhamentos. Né? E Sim. isso compartilhamento de uma postagem que tu consegue analisar. E ainda tem a questão de quanto isso rola pelo WhatsApp, em grupos, enfim, em outros meios que a gente não consegue rastrear, ou pelo menos não tão rápido. Então, a gente vê a grande necessidade de a gente proteger, blindar, no primeiro momento, sempre de forma preventiva com compliance, mas no segundo momento, no caso de uma gestão de crise aí, né, da gente ter essa gestão dentro do nosso escritório, juntamente com profissionais de outras áreas, né, que a gente sabe que Sim. a gente deve se socorrer de outras áreas dentro do direito, então, junto com profissionais que cuidem de outras áreas, para blindar essa imagem dessa empresa, a mídia dessa empresa, as redes sociais dessa empresa, do dono dessa empresa, para proteger esse bem imaterial tão importante que é a imagem de um negócio. É verdade, é verdade. E, na verdade, eu acho que o mais apaixonante na advocacia criminal é essa interdisciplinariedade, né? Porque a cada caso que nós assumimos, claro que sempre, por mais que tenha algum segmento certo, sempre muda alguma coisa, algum conhecimento que tu tem que buscar em conversar com outros profissionais. Eu acho que isso é muito rico. Mas, Ingrid, passou voando o nosso tempo. Quero deixar já convidada para nós fazer, de repente, um webinário, trazer outros profissionais, né, para falar sobre esse tema, essa importância dessa construção de cultura que a gente também tem que implementar nos nossos clientes para eles entenderem, ter esse acesso, de repente, né, trazer empresários também para essa conversa, porque muitas vezes eu acho que nós, enquanto operadores de direito, nós pecamos um pouquinho na nossa comunicação, porque a gente fica muito em volta, né, de nós mesmos conversando e de repente as informações não saem para o grande público. Então, eu acho que eu vou pensar no formato de um evento assim, daí eu te chamo para tu participar. Gratidão por ter reservado um tempo para conversar conosco. Parabéns de novo pela carreira brilhante que tu está construindo, já construiu, mas com certeza vai construir muito mais. E quero te deixar o convite para tu acompanhar o desafio, para tu vir para a aba junto conosco. E, na verdade, esse Já convite eu vou estou, formalizar, mas, né? Vou formalizar, mas já estou convidando.
Eu sou da E, comissão direcional aqui e eu de quero que tu esportes. deixe também a tua mensagem aí para o pessoal. Então tá, eu fico muito, muito feliz, Renata, pelo teu convite, pelas tuas palavras e muito feliz também com a participação dessas pessoas maravilhosas. Tu tens noção do nosso grau de responsabilidade falando aqui? Teve uns comentários que eu li aqui que eu até cuidei assim o que eu ia falar, porque é um povo qualificadíssimo que está aqui, É, nos né? maiores elogios, os mais Ao doutor Edifiel Decoretti, muito obrigada por ter participado. Nossa, realmente temos, não estava passando aqui para mim, mas eu já quero agradecer todos os que estiveram aqui conosco. muito feliz com essa participação dos colegas, que para nós é o principal, a gente trocar essas ideias e a gente está aqui para falar, mas a gente quer ouvir também, porque a gente quer aprender também com os nossos colegas, né? Com certeza, com certeza. Gratidão, muito obrigada. Eu vou deixar salvo no meu IGTV e daí as pessoas que te perguntarem, tu pode direcionar para lá. Um beijão e parabéns, viu? Segue firme aí que tá muito bonito de te acompanhar. Um beijo. Ai, que coisa boa de ouvir, Renata. Muito obrigada e parabéns pelo teu projeto.